O Internacional soube criar o seu momento. Eu sempre vou lembrar da frase do Klopp, toda vez que um time roubar a bola no campo de ataque perto da área e fizer um gol quase que na sequência. Foi exatamente o que fez o Internacional. Que diz o Klopp? O melhor meia do mundo é o desarme perto da área do adversário. Hoje nós tivemos mais uma prova disso. O desarme foi bem feito, não foi casual. O Internacional deu um bote no Piquerez, pegou o Piquerez muito provavelmente desprevenido, ele estava de costas para o jogador que toma a bola dele. A ligação é muito rápida e a conclusão do movimento feito pelo Wesley é muito bom, é muito boa. O Wesley depois não comemorou e tal, por causa do jogador que é cria do Palmeiras, e a gente entende exatamente esse tipo de coisa, mas o gol é muito importante porque o Internacional merecia estar na frente. De fato fica na frente, e a partir daí se defende muito bem. Meu irmão, quando surge o Alviverde, eu sujo por aqui. Meu irmão, minha irmã também, claro. A gente surge aqui com mais um vídeo no canal. Perdemos aí pro Internacional, hein? Que papelão aí, hein? Que papelão perder pro Inter depois de 10 anos, sem derrotas como mandante para os colorados. Papelão. Renata Fã estava satisfeita com o empate. E aí a gente vai e perde pro Internacional. 1-0. Poderia ter sido mais, né? Perderam lá um pênalti. O seu Rafael Santos Borré conseguiu perder um pênalti, isolou. Mas aí o Wesley veio lá e carimbou a transferência dele na época para o Cruzeiro, e hoje ele está lá pelo Inter, carimbou a saída dele do Palmeiras com aquele gol que bateu o martelo no placar final. 1-0 para o Inter. E o Verde perde a primeira no Brasileirão. Serão aí mais 36 rodadas e a gente já vai avisando de já. Como ano passado eu falei, times que perderam 9 jogos foram campeões. Teve time que perdeu 9 jogos foi campeão. Ninguém que perdeu mais do que 9 foi campeão. Já vou deixando esse alerta. E quem perdeu menos jogos na história do Brasileirão, quem foi campeão perdendo menos jogos desde 2003, sabe quem é? Vou dar uma dica, perdeu 3 partidas. Ao longo das 38 rodadas, perdeu 3. Exatamente, garotinho. Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras da Abel Ferreira, em 2022, perdeu 3 jogos. Um deles já campeão. Parece o mesmo Internacional, né? Se bem que não era o mesmo, né? Mas é a mesma instituição. O pessoal da imprensa vai falar, vai comentar esse jogo aí. Então dá o seu like para você fortalecer a mídia alternativa do Verdão aí. Vamos ver o que eles falaram, vamos analisar aí esse jogo do Verde. Vamos lá, fãs de esportes, de volta com o Sport Center. Vamos começar então com Internacional e Palmeiras, Palmeiras e Internacional, lá na Arena Barueri. O Internacional venceu 1-0, perdeu pênalti ainda, a gente já mostra o gol do Wesley no primeiro tempo. André Kfouri, boa noite. Boa noite, Marcela, Gustavo, Felipe, uma ótima noite a todos. Antes do gol teve o pênalti, né? O pênalti bem marcado, falta do Gustavo Gomes dentro da área. O próprio Wesley, né? Isso, e o Borré perdeu o pênalti. Até então, o jogo era equilibrado na Arena Barueri, o que não significa que era bom. Mas, muito provavelmente, o Palmeiras teve uma injeção de estímulo no momento em que o Borré perdeu o pênalti. E o Palmeiras, a partir dali, começou a dominar. Foi um time bem diferente e bem melhor do que era até o momento. E numa jogada do Piquerez pela esquerda, numa saída errada, ele perde a bola. O Borré aciona o Wesley faz o gol que a gente viu aí. A partir daí, o Internacional conseguiu se sentir um pouco mais confortável no jogo e, embora o Endrick tenha tido bons momentos, o Palmeiras tenha pressionado, o resultado que aconteceu, independentemente de onde foi, é um resultado diferente do que seria o normal. O Palmeiras não costuma ser derrotado como mandante. É claro que nós estamos falando de um tipo de situação que tem a ver mais com o Allianz Parque do que com a Arena Barueri. Os jogadores não gostam de atuar lá, a torcida não gosta de ir até lá. Sim. O departamento financeiro, o departamento de arrecadações do Palmeiras não gosta que o clube mande os seus jogos lá, mas não há outra possibilidade. Nessa semana não havia, porque quem se apresentou na terça-feira, o Jonas Brothers. Exatamente, o Jonas Brothers. Esse foi o show que retirou o Palmeiras do seu estádio e fez com que a partida de hoje acontecesse em Barueri, onde o Palmeiras perde para o Internacional, que está 100% no Campeonato Brasileiro, mereceu vencer. As palavras do presidente ontem aqui nas nossas câmeras a respeito de suporte e apoio
ao técnico do Inter, o Eduardo Cudê, ganham força a partir de agora com uma vitória fora de casa que, além de ser uma vitória fora de casa, é uma vitória merecida fora de casa sobre o Palmeiras, um dos candidatos ao título do campeonato. Fala, Zupa, boa noite. Boa noite. Tem isso também, o presidente estava falando sobre a arbitragem foi muito bem na partida do Palmeiras com o Internacional, pelo menos nesse jogo a gente não tem o que reclamar, e era uma preocupação. Era uma preocupação de lado a lado, né? Inclusive o presidente Barcelos, antes de falar o que falou sobre a arbitragem, ele ligou para Leila Pereira para avisar que ele falaria, para dizer, olha, eu não estou aqui para tirar vantagem, eu realmente estou preocupado. E ela falou, eu também, enfim. E foi tudo bem, o lance capital que a arbitragem teve que atuar foi o pênalti foi visto no campo, o pênalti foi bem marcado no campo, pênalti do Gomes no Wesley, o Wesley foi um dos, se não o personagem da partida, já havia entrado bem na equipe no jogo contra o Bahia, foi uma opção para o jogo de hoje, né? O Cudê abre mão de 2 atacantes, ele começou com Luca e Borré contra o Bahia, hoje só com o Borré para ter Wanderson de um lado, Maurício mais centralizado, e o Wesley pela direita, e apostando no jogo mais de velocidade, e deu certo. Assim, a gente está acostumado a ver o Palmeiras castigar os adversários. O Palmeiras é um time que pune de maneira muito fria os erros alheios. E hoje, apesar do erro grosseiro do Borré, que ele errou por muito a cobrança de pênalti, mas o Inter castigou o Palmeiras, né? E não foi simplesmente um presente totalmente dado do Piquerez. O Piquerez foi apertado, o Inter subiu a marcação, o Bruno Henrique foi lá marcar o Piquerez em cima e o Piquerez errou, mas o Inter também fez parte desse processo, subindo uma marcação, incomodando o Palmeiras. E não foi falta, né? Não, a bola foi tomada limpamente. Legitimamente. E o Borré serve o Wesley, que tira muito bem do Everton. E aí no segundo tempo, naturalmente, o Palmeiras tem volume, o Palmeiras vai para cima, o Inter sai de trás muito pouco no segundo tempo, consegue contra-atacar muito pouco, mas se defende muito bem. Então, natural que o Palmeiras rondasse a área, e o Abel foi mexendo o time, colocou o Rony, depois colocou o Rocha, depois colocou o Estevão, né, foi mudando a maneira e os lados que o Palmeiras usava mais para atacar, e mesmo com o volume de chances alto do Palmeiras, o Inter se defendeu bem. Então, foi um jogo difícil, um jogo em que o Inter foi inteligente, foi competente e traz 3 pontos importantes nesse começo do campeonato, especialmente... porque assim, existem dois momentos do Inter na temporada. O momento em janeiro, que é o momento o Inter contrata muita gente boa, esse time vai dar trabalho. E o momento março, abril, que é o momento, nossa, mas o Inter, aquele Inter que a gente estava esperando tanto, caiu fora no Campeonato Gaúcho e não ganhou os 2 primeiros jogos da Sul-Americana. Esse Inter que chegou com desconfiança no Brasileiro, vence os 2 primeiros jogos e se aproxima mais daquele Inter de janeiro. Então, para esse momento, esse começo de campeonato é fundamental pro time e pro trabalho do Eduardo Cudê. O André, antes do Brasileiro, muito provavelmente naquela coisa das prateleiras, os candidatos ao título seriam Palmeiras, Galo, Flamengo e o Inter como esse quarto de, esse time dá para imaginar disputar. Se esse fosse um jogo de rodada 30, 32, a gente já estava sinalizando o peso disso num contexto de campeonato. Na rodada 2 é difícil, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de um time que tem pretensões grandes no ano, seja no Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, e conseguir contra o Palmeiras na rodada 2 uma vitória para ganhar também esse embalo, essa atração. Eu acho que aí tem uma coisa de impressões, né? Essa coisa de ótica, digamos assim. A gente está falando do mesmo time que na semana passada fez uma partida do meio de semana pela Copa Sul-Americana muito abaixo da média. Tenebrosa. No seu estádio, contra um adversário no mínimo 10 vezes inferior tecnicamente. A gente não lembra o nome. Exato, o Internacional. E o Internacional não conseguiu ganhar. Aí alguém diria, mas espera aí, o Cudê escalou jogadores que nem a torcida do Inter conhece? Não. O Internacional estava ali investido do seu estímulo para ganhar o jogo, para fazer um bom papel nessa primeira fase da Sul-Americana, conseguir sua classificação, só os primeiros passam direto. E o Inter fez uma noite, assim, muito estranha do ponto de vista técnico. O Internacional que veio a Barueri e ganhou do Palmeiras, que estreou no sábado, também com vitória no Campeonato Brasileiro. Ainda existe muita irregularidade, ainda não vimos o que é o verdadeiro Internacional. Eu acho que vai demorar, inclusive. A outra parte dessa questão de imagem é que as contratações do Internacional, pensando naquilo que o Inter fez, em especial na Libertadores no ano passado, causaram uma impressão de que agora vai sair um time, desde o início,
para fazer estrago. Campeonato estadual, não foi isso. Copa Sul-Americana até agora, não foi isso. Campeonato Brasileiro, 2 vitórias. Então, você não sabe direito o que é o Internacional, né? Tomara que seja o time de hoje, que, de novo, que a torcida do Inter assistindo o nosso programa não acha que a gente está aqui apenas para criticar o Internacional. As 2 vitórias do Inter no Campeonato Brasileiro foram merecidas, não há o que dizer. Agora, o Inter foi brilhante, o Inter foi vistoso? Não foi. Né? Então, não é que o Inter atropelou os seus 2 adversários, e o mesmo Inter da semana passada, o mesmo Inter do Campeonato Estadual. As coisas podem se acertar? Claro, eu acho que vão se acertar com essa comissão técnica e esse grupo de jogadores. Mas eu ainda não consigo dizer, olha, o Inter vai disputar o título do Campeonato Brasileiro. Lá na rodada 30, 32, a gente vai estar falando do Internacional entre os primeiros colocados. Eu não consigo ver isso, né? Mas potencial ali nesse elenco, e acho que a ambição do Internacional é essa, sem dúvida. O Zupa, e ainda é um Internacional que não tem o Alan Patrick, não tem o Ené Valencia, ou seja, é um tamanho muito grande de um resultado jogando com o Palmeiras fora de casa. Isso muda temporada? Vencer ou começar o Campeonato Brasileiro vencendo o Palmeiras jogando fora de casa e ainda assim 2 jogadores tão importantes? Não muda a temporada, mas muda o momento. E o momento do Inter era um momento complicado. A gente recebeu aqui ontem o Magrão, diretor de futebol do Inter, inclusive bola da vez com o Magrão, colorados que nos assistem, empolgados com a vitória. Sábado, 8 horas da noite, esse sábado agora, 8 horas da noite, a primeira exibição do Bola com o Magrão. E o Magrão falava, olha, depois dos empates na Copa Sul-Americana e da eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho, já começaram a falar em elenco rachado, em Kudê pressionado, então. E a gente tem que afastar, porque não é essa a realidade do Inter. É claro que ninguém ficou contente em caindo mais uma vez numa semifinal de Gaúcho. É claro que ninguém ficou contente com os empates fora de casa e em casa contra o Tomayapo, com o Belgrano fora e com o Tomayapo em casa pela Sul-Americana. Mas daí a gente aumentar a fervura de um trabalho em um ano que é tão importante, que o investimento foi alto e de qualidade, o Inter estava tentando afastar essa questão mais emocional. E por isso, para isso, esse começo do campeonato serve muito. Para devolver o Inter à sua normalidade, a fugir do ambiente de pressão, porque aquele ambiente de pressão, ele afastava o Inter da expectativa que todo mundo tem sobre o Inter no campeonato. Então, assim, não dá e não é hora de dizer se o Inter vai estar lá em cima ou não. Mas esse começo, claro, que dá tranquilidade para que as coisas aconteçam, para que esse trabalho seja explorado como se espera. E você bem lembrou, o Inter ganhou do melhor time coletivamente do país hoje, sem os seus 2 craques. O Inter tem 2 craques no time. Os 2 estão fora. Que é o Alan Patrick também. Não, craque é bom jogador. Mas tá ali, né? Não, é bom jogador, sim, bom jogador. Não é. Coloca com o Ené Valencia, vai. O Ené Valencia é craque. Pra futebol brasileiro ele é craque. Tá, e o Alan Patrick pra futebol brasileiro é craque também. São os 2 jogadores realmente diferentes desse time. E eles não jogaram. E ainda assim o Inter conseguiu vencer o Bahia na estreia, que é um time competitivo, e vencer hoje o Palmeiras, que é uma amostra de que as coisas podem andar bem. Vamos trazer a ficha técnica desse jogo, porque muitas vezes a gente coloca a ficha técnica e a coluna que carrega o peso das estatísticas leva a melhor, o que não é esse jogo de hoje. A gente teve domínio de posse de bola do Palmeiras, muito mais finalizações, só que certas, quase um empate, grandes chances 5-3, ações da área rival 23-9, intervenções defensivas, aí naturalmente o Internacional com vantagem. Pegando essa tela que tem vários dados favoráveis ao Palmeiras e trazendo para o jogo e trazendo para o que vocês disseram, que também no jogo o Inter em muitos momentos foi melhor, né? Porque às vezes a gente olha isso e fala, realmente, a coluna mais pesada foi melhor claramente durante todo o jogo, o que não é o caso, né? O Inter teve seus ótimos momentos e soube castigar também o Palmeiras, mas os números não mostram muito isso, André. Por isso é que a gente precisa ver o jogo. Os números, eles têm o seu valor, eles muitas vezes passam uma impressão de que alguma coisa aconteceu no campo, mas o campo te disse outra coisa. Os números, eles também servem para, principalmente quando as pessoas têm mais investimentos no jogo, ou seja, não são neutros, torcem para uma das equipes, as sensações que o futebol provoca também podem levar a um engano do que o jogo foi. E aí você tem os números para conseguir fazer depois uma análise mais equilibrada. Vale a pena. Sempre as 2 coisas juntas, nunca só uma nem só a outra. Para mim, o Inter teve 3 grandes méritos hoje. Não se deixar abater. No momento em que o Borré perde o pênalti, ele bateu, a cobrança foi tecnicamente muito mal feita. Muito.
ele próprio não se deixa bater, porque ele participa do gol na roubada do Piquerez. O Internacional soube criar o seu momento. Eu sempre vou lembrar da frase do Klopp, toda vez que um time roubar a bola no campo de ataque perto da área e fizer um gol quase que na sequência. Foi exatamente o que fez o Internacional. Que diz o Klopp? O melhor meia do mundo é o desarme perto da área do adversário. Hoje nós tivemos mais uma prova disso. O desarme foi bem feito, não foi casual. O Internacional deu um bote no Piquerez, pegou o Piquerez muito provavelmente desprevenido, ele estava de costas para o jogador que toma a bola dele. A ligação é muito rápida e a conclusão do movimento feito pelo Wesley é muito bom, é muito boa. O Wesley depois não comemorou e tal, por causa do seu jogador que é cria do Palmeiras, e a gente entende exatamente esse tipo de coisa, mas o gol é muito importante porque o Internacional merecia estar na frente. De fato fica na frente, e a partir daí se defende muito bem. Então essas 3 situações, para mim, definiram o que o Inter conseguiu fazer no jogo de hoje, e são mostras de uma equipe confiante, de uma equipe tranquila. Então, no momento em que o presidente do Inter, o Barcelos, fala não, os jogadores apoiam, a direção também, o trabalho está sendo bem feito, internamente o clima é bom, o jogo de hoje corrobora as palavras dele. Porque o Internacional poderia ter passado por uma instabilidade quase que natural depois da perda do pênalti, não ter conseguido criar a situação para fazer o seu gol, e no segundo tempo, com 0-0, com a forma como o Palmeiras normalmente joga, a coisa poderia ter ido para o outro lado, o Palmeiras poderia ter ganhado o jogo. Ô Zupá, o André Kfouri falou sobre um ponto que é muito interessante, sobre um Internacional que não é brilhante. Mas esse Internacional, em 2020, com o Kudê, também não era brilhante, mas conseguia vencer os seus jogos, tanto que briga pelo título até a última rodada e não é campeão por um detalhe. Desculpa, e não que haja 2 ou 3 times brilhantes e o Inter ganha sem ser brilhante. Não temos ainda, né? O time que teoricamente vinha jogando melhor, assim, perdeu pro Grêmio hoje, o Atlético Paranaense, e bem perdido. O Flamengo, que começou a temporada jogando bem, vem de jogos onde, mesmo vencendo, reconhece que o Flamengo está jogando menos do que a gente já viu. Verdade, do que pode também, verdade. E aí, faz parte, né? É do jogo, né? E esse é o Internacional do Kudê, ou parece, assim, característica dos times do Kudê. São times que têm muita garra, que conseguem se defender bem, que não desistem em nenhum minuto, que vai até o final, mesmo que seja se defendendo como foi hoje. Hoje foi mais mérito do Internacional, que conseguiu se defender bem com essa garra toda de times do Kudê, ou é um Palmeiras que fugiu de sua característica? Não, acho que é mérito do Inter, assim, porque o Palmeiras também não é um time que dá espetáculo o tempo inteiro. A característica maior do Palmeiras, se a gente for escolher entre competitividade e um jogo mais vistoso, resumir, é muito simplista resumir um time, né, por rótulos, né? Ninguém é 100% nada, mas o Palmeiras ele é mais competitivo do que vistoso. E o Inter hoje foi muito competitivo. O Kudê é um técnico, assim como o Abel também que gosta de um jogo de muita intensidade, um jogo muito vertical. As duas equipes não são equipes que ficam trabalhando bola, rodando bolinha para lá e para cá. São equipes que gostam de um jogo bem vertical. E o Inter conseguiu fazer isso no jogo de hoje, até melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras teve bons momentos, o final do primeiro tempo do Palmeiras foi bom, o Lázaro participando bastante, o Endrick participando bastante. Aliás, tenho gostado do Lázaro, ele saiu no segundo tempo hoje, mas tenho gostado do Lázaro jogando bem aberto pela esquerda, jogador inteligente. Mas o Inter também teve seus momentos, então assim, a vitória do Inter hoje foi mérito do Inter. Porque senão a gente cai sempre naquela de que, reconhecendo que Palmeiras e Flamengo são os melhores times do país, que tudo depende do que eles fazem. E nem sempre é assim. Palmeiras perdeu para o Santos lá na Vila Belmiro a primeira final do Paulista, porque o Santos foi melhor, é mérito do Santos. E hoje o Inter não foi um futebol vistoso, não foi melhor o tempo todo, mas ele foi inteligente, competitivo, foi merecedor da vitória. O André, falando do Palmeiras, e aí não para ir contra o Zupac, pedir algo em que o Palmeiras não... Por favor, mas não para pedir algo que o Palmeiras de repente não tenha feito no padrão Palmeiras para justificar a vitória do Inter, mas para justificar de repente não ser o Palmeiras, porque não vai ser em 70 jogos num calendário, o Palmeiras sempre Palmeiras, é que a gente sempre sublinha que ele não perde, né? Falamos isso, mesmo inclusive. Não joga tão bem. Exato. Hoje perdeu. Onde você não reconheceu, mas não viu o Palmeiras que a gente está acostumado a ver? Não conseguir fazer como mandante o jogo ficar a seu caráter, como o Palmeiras gosta. Isso quase sempre significa fazer o primeiro gol.
Isso é uma coisa que o Abel bate sempre nessa tecla. Fazendo o primeiro gol, você obriga o time adversário a mudar o plano, isso significa que ele toma mais risco, o jogo fica muito a seu caráter, o Palmeiras sabe explorar demais essas mudanças estratégicas por obrigação do adversário e quase sempre ganha. Independentemente de estar jogando bem, muito bem, não tão bem ou mal. Eu não acho que o Palmeiras fez um mau jogo, mas não fez um jogo nos quais as suas grandes virtudes apareceram. E o Internacional tem muito a ver com isso também. A gente nunca pode falar de um jogo de futebol considerando apenas o que um time fez, mas não foi o Palmeiras, digamos, intenso e estratégico que o Palmeiras normalmente é. O que você viu do que faltou no Palmeiras? Não gostei hoje de novo do Rafael Veiga. O Veiga não fez um bom jogo de novo. Verdade, ele tem oscilado bastante na temporada. Nesse último recorte tem jogado mais vezes mal do que bem, tanto que no segundo tempo entra o Rômulo. A combinação entre Flaco e Endrick também não aconteceu com muita fluência no jogo de hoje. O Abel, nesses últimos jogos e na escalação de hoje, uma mudança estrutural na equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras se acostumou no começo da temporada, desde o fim da última, a jogar com 3 zagueiros liberando o Piquerez. Quando ele coloca o Lázaro na equipe, ele abre o Palmeiras um 4-3-3, né? Então o Mike de um lado, o Piquerez do outro, com o Mike saindo mais e o Piquerez ficando justamente porque o Lázaro ocupa a ponta esquerda. Então ou o Piquerez vem por dentro ou ele espera o Lázaro fazer o movimento para ele fazer a ultrapassagem. No segundo tempo, né, com o jogo com dificuldade para fluir, ele faz essa inversão, né? Porque ele tira o Lázaro, coloca o Rony, aí depois ele tira o Mike e coloca o Marcos Rocha para deixar o Estevão espetado lá em cima, o Rocha segurando com os zagueiros e liberar o Piquerez do outro lado. Tentou fazer o jogo pelos lados do campo fluir, porque o jogo por dentro não estava fluindo, porque o Rafael Veiga também não teve um grande jogo. Então o Abel tentou, dentro do repertório que ele tem, encontrar caminhos para fazer o Palmeiras buscar o empate. O Palmeiras teve chance, o Palmeiras poderia ter empatado o jogo, mas não empatou, porque o Inter também fez um trabalho defensivo de bastante qualidade. A gente já vai voltar, eu ia falar, ao Allianz. O Palmeiras perdeu para o Internacional, mas agora temos o Flamengo pela frente. Eis que vamos ver aí o que pode ser feito. Será que dá para ganhar do Flamengo? Jogando no Allianz Parque? Pelo jeito vai ter esquema no bom sentido, falando de esquema de correria do Palmeiras para conseguir colocar o jogo no Allianz Parque, é o que a gente está ouvindo aí, e parece que vai apertar o pessoal de novo ali, né? Porque tá tendo shows esses dias aí, fazer aquela muvuca para ver se consegue jogar, nem que seja com um painel ali, né, de trás do gol, como foi nas finais dos campeonatos paulistas passados. O Verdão tem dificuldade em ganhar do Flamengo, tem grande dificuldade recentemente em ganhar do Flamengo, como tem do São Paulo, como tem do Atlético. Então, Fluminense também. São times aí que o Abel Ferreira tem um pouco mais de dificuldade, embora a gente sabe qual é a história de 27 de novembro de 2021. Talvez isso aí sirva de motivação para esses caras que estão aí, que ainda estavam lá, como Zé Rafael, Dudu, Mike e outros mais. Mas tem alguns aí que são novatos, vamos ter que explicar para eles aí o que significa esse jogo de domingo. Tá bom? Tem que explicar para eles aí o que significa esse jogo de domingo. Porque são os dois times que estão disputando tudo no continente. E não dá para deixar o Flamengo chegar e cantar de galo dentro do Allianz Parque. O time que a gente poderia buscar uma vitória aí sem menos rivalidade, a gente perde. Vai esperar jogar contra o Flamengo agora e ganhar do Flamengo. Com esse futebolzinho que o Palmeiras jogou aí. Meu irmão, pode se preparar para domingo aí, que vai ser forte emoção, tá? Vão ter fortes emoções nesse jogo aí. Deixa aí o seu like, seu positivo para cima. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se está inscrito, confira a tua inscrição. Olha o botão aí, está escrito inscrito. Se estiver escrito inscrito, não precisa fazer nada na questão desse botão. Mas pode deixar um comentário aí. O que você achou dessa derrota aí para o Inter? Será que isso vai atrapalhar os planos para o Brasileirão? Eu já estou preocupado. Segundo jogo já perde um jogo. Se bem que em 22 perdemos o primeiro jogo. Fomos campeões com apenas 3 derrotas. Então tudo ainda é possível. Nada perdido, né? São 38 rodadas. Em 22 perdemos o primeiro jogo, fomos campeões com apenas 3 derrotas. Uma delas o último. Ou seja, perdemos o primeiro jogo e o último jogo. E um no meio. Em 23
perdemos 8 partidas e fomos campeões. Então, se você olhar aí por tudo que o Brasileirão é e pela bagunça que é também, dá para ganhar, né? Dá para ganhar. Dá para ganhar. Mas eu acho que é mais plausível a gente buscar a Libertadores, né? Eu não sei se você concorda comigo. Deixa aí no comentário aí. Até o próximo vídeo. Ó, recomendado para você ver aí, tá? As últimas. Avante palestra!